E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou falar sobre registro, né? Como você consegue fazer aí o copyright de podcasts que você pensa em lançar ou que já tem lançado também nas plataformas aí digitais, né, em qualquer outro site ou blog que você tenha, né? Então, existem dois, primeiro, né? É interessante a gente definir o que é copyright, né? Caso você não saiba, como que vem essa denominação, né? Então, copyright, né, que tradução literal seria direito de cópia, né? É um direito aqui, pela definição de um dicionário, direito exclusivo do autor, compositor ou editor de imprimir, reproduzir ou vender uma obra literária, artística ou científica, né? Ou seja, é o direito autoral. Então, o copyright, na verdade, ele era muito utilizado, né, só para obras literárias, mas ao longo do tempo foi sendo utilizado também para outros tipos de obras, né, qualquer tipo de material que a gente possa produzir, né, não só impresso, mas também em áudio, né, audiovisual, todas essas questões aí que foram evoluindo as tecnologias ao longo do tempo. E ele é automaticamente criado no momento que você cria a obra, então você não tem necessidade de registrar necessariamente, né, você não precisa registrar para poder ter direito autoral sobre aquilo que você produziu, né, seja uma obra literária, né, uma obra artística ou científica, né, um paper, algum trabalho de TCC, dissertação aí de mestrado, tese de doutorado, enfim. Mas no caso é interessante, né, que você tenha o registro para ser algo oficial, né, algo ali que você consiga comprovar, né, ser um argumento jurídico, mais um artefato que você consiga, né, levar aí na caso tenha alguma questão judicial envolvendo o seu trabalho. Mas saliento isso, né, eu destaco isso, né, que automaticamente quando você cria, você tem direito sobre a sua obra, né. Mas vamos lá sobre o registro então. Existem dois tipos grandes de registro no caso de podcasts, né. Então a gente tem o registro de marca, que seria o registro do seu logotipo, né, ou do nome do podcast, e o registro de conteúdo. Caso você queira fazer o registro de marca, né, o registro do nome do podcast, do logotipo, né, você precisa fazer isso com o INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. É interessante, esse é um processo complexo, né? Um processo demorado, demora alguns meses, aí tem toda uma questão burocrática. É interessante que você tenha uma consultoria jurídica. No caso, esse registro de marca é pago, então né, não é gratuito, né? Caso você encontre algum gratuito, né, duvide, né, suspeite, porque para fazer direto com o INPE tem as taxas lá de registro. Então é interessante que você tenha, né, consultoria jurídica, alguém que já tenha, né, experiência nessa área de direito, né, direitos autorais, para poder te auxiliar nessa questão. Mas caso você queira registrar o conteúdo, os áudios, ensino do que você produz, você pode registrar gratuitamente nas associações musicais. Então, você primeiro de tudo você tem que fazer um cadastro em uma associação musical e depois fazer o cadastro dos áudios, né, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, para fazer a geração do ISRC. Caso você não saiba, eu tenho um vídeo no canal, vou deixar nos cards de recomendação aí e na descrição do vídeo o link, né, para vocês verificarem depois como se cadastrar numa associação musical, no caso Abramos. E também eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre o que é o ESRC, porque a importância dele, né, que é esse código, esse CPF de áudios aí, de fonogramas que a gente chama, né. Então, você pode estar se perguntando, associação musical não... Por que associação musical? Não tem associação de podcasts? Existe a ABRAPod, né, que é a Associação Brasileira de Podcasters, né? Mas, no caso, né, para você conseguir gerar o ISRC, gerar esse código, né, esse CPF, esse registro do seu áudio, tem que ser numa associação musical por questões históricas aí que historicamente a gente qualquer tipo de áudio, né, mais de registros, direitos autorais era voltado à música, né? Mas ao longo do tempo foi verificado, né, que não só música, mas qualquer outro tipo de material em áudio pode ser registrado também. Então, né, quais são os tipos possíveis aceitos, né, de registro aí, né? Podcast narrativo, podcast que você fala, né, simplesmente tem algo narrado, tem um roteiro ali, roteirizado, né, ou de entrevista, de conversa também é aceito, né, noticiário, enfim, qualquer outro tipo de podcast que você possa, qualquer gênero, né, ou um misto de todos esses, você consegue registrar, claro que vai depender também da aceitação, questões aí de especificações, né, e análise da associação musical que você vai submeter, né, para avaliação e fazer a geração do seu registro. Mas a princípio é aceito. Qualquer tipo desses tipos aqui, né, possíveis, você consegue fazer o registro, né, botar lá e verificar se é aceito, né. Claro que o estilo tem algumas preferências, né? Por exemplo, eu acho que o estilo narrativo
tem mais preferência do que aqueles que são mais de conversa, né? Mas todos esses são possíveis. Então, para registrar o áudio é interessante, né? É importante que você fique atento a essas observações aqui, né? Quando você vai fazer o cadastro, eu vou mostrar depois, é incluir no cadastro o nome dos participantes, né? Cadastrar, você vai ter que cadastrar cada um do nome dos participantes. Se quiser inserir informações, não é obrigatório, mas informações de CPF, de sexo da pessoa, né? De todas essas informações aí um pouco mais detalhadas, você pode botar, né? Data de nascimento, enfim. Mas só o nome da pessoa, a princípio, já é o suficiente. Você não pode botar músicas de fundo. E quando você vai registrar o áudio do seu podcast, se você tem um podcast que tem músicas de fundo, você registra a versão sem música de fundo. Então, ou corta o trecho, né? Corta esse trecho que tem música de fundo e deixa só os trechos que não tem música, né? No fundo. Nem música de fundo e nem samples, né? De áudios aí que não sejam da sua autoria, né? Não sejam aí originais e da sua autoria. Caso você já tenha um outro áudio, uma música que é minha, né? Da minha autoria e eu botei no meu podcast. Eu posso registrar o meu podcast? Você pode registrar o podcast, mas tire a sua música, né? E eu tenho um outro vídeo também que eu falo que no meu canal aí geralmente é para registro de músicas, né? Então registra a sua música, mas o trecho que tem a sua música no podcast você tira, né? Não, porque senão você vai estar registrando sua música aí 2 vezes, ele vai acabar inserindo ali, né, a sua música 2 vezes no registro. E isso aí não é recomendado. Então vamos lá para o site, né, da Abramos, que eu vou mostrar como é que é esse processo de registro. Então aqui no site da Abramos, né, o portal da Abramos, né, portal.abramos.org.br, a gente tem essa página que é de cadastro, então você vem, né, tem várias opções. Caso você tenha se cadastrado, é importante que tenha se cadastrado como produtor, né, fonográfico, daí a gente vem aqui em cadastro e depois vai aparecer essa página, né, de obra, você vem em fonograma, com isso criar novo cadastro. Criando um novo cadastro, você vai ter que cadastrar uma obra, né? E bota aqui em vermelho, que está escrito aqui, né? Sou produtor e autor/editor. Com isso, você bota o título da obra, né? O título da minha obra, no caso do meu podcast, é isso, né? Do Dead Mouse. O tamanho, né? Do quantos minutos tem, mais ou menos. Na verdade, é interessante que seja exatamente, né? O tamanho. O gênero musical, aqui você pode deixar sem gênero musical, né? Não precisa botar nenhum gênero, porque na verdade eles não têm aqui, né, nenhum gênero específico, né? Caso seu podcast seja mais voltado, assim, por exemplo, a poesia, né, a recitação de poesia ou algo literário, você pode botar aqui poema, por exemplo. Ou algum outro estilo, assim, que é de falado, né? Mas pode deixar sem gênero musical. Letra não precisa, pode deixar em branco. Instrumental não, nacionalidade é nacional. E próximo. Tendo aqui, né, a gente bota próximo também. Próximo. E você salva, né? Você vem aqui e salva. No caso, se você não botou aqui aceitar o termo, você tem que aceitar o termo. Você pode verificar, né? Clicar aqui para ver, ler o termo, mas aperta aqui aceitar e salvar. Depois disso, a gente vem em gravação original, você bota a data de ontem, né? Uma data anterior ao dia atual. Então aqui no caso eu vou botar hoje é dia 7 de abril, vou botar dia 6 de abril. A duração você bota mesmo a duração lá que tinha botado, né? E nacional sim, instrumental não, você não precisa alterar mais nada. O importante aqui nessa página é a gravação original, o lançamento e a duração. Depois você vem em próximo e aqui nessa página você vai cadastrar os participantes do seu podcast. Então você clica aqui, né, nesse botão aqui participante e vai cadastrar o titular, caso não tenha, né? Caso não tenha, seja do zero, você esteja fazendo pela primeira vez, você tem que cadastrar o titular, que é a pessoa. Daí aqui você vai botar o nome da pessoa, vai botar a nacionalidade dela, se é nacional ou estrangeiro. Se for nacional, você pode botar aqui, né, o CPF dela, ou esse código aqui também, que é um outro código que se ela tiver, né, o CAE, geralmente as pessoas não têm, mas o gênero aqui, né, o que eu tinha falado, né, a data de nascimento, ou pseudônimo, mas o importante aqui no caso seria o nome e também o CPF, né, da pessoa para deixar aqui bem registrado, né? Se tiver mais, daí você vem e salva, né? Salva a pessoa e vai estar lá registrado. Aqui como sem só eu mesmo, eu vou deixar só eu no meu podcast, né? Mas você vem, bota cadastrar mais pessoas, de novo, da mesma forma, vai lá, cadastra e salva. No caso, se for só você deixa só você mesmo aqui. Aqui no caso, ele já está por padrão a classe, né, produtor fonográfico, mas você tem que cadastrar um intérprete, isso é necessário, né, é obrigatório que você tenha. Daí bota a pessoa, que no caso é o locutor, né, o narrador aí, oficial, né, padrão do seu podcast, e daí cadastra essa pessoa como intérprete. Se os participantes também, eles vão estar cadastrados aqui como intérpretes.
Tendo dessa forma, você vem aqui calcular porcentagem em todos e ele vai verificar certinho, né, 100% aqui, que é o total de participação de todas as pessoas, né? No caso das outras pessoas, você pode fazer divisão de receita ali, combinando com as pessoas, mas em geral, né, você pode botar 0%, qualquer valor possível aqui nessa porcentagem, né? A gente vem em próximo e aqui você seleciona o seu arquivo de áudio. Importante aqui que ele declara, né, tem essa informação de que são apenas permitidos arquivos de áudio .wav, né, ou .wav também, equivalente, .ogg, .mp3 ou .flac, e aqui eu tentei um .m4a, que no caso não é aceito, então você tem que fazer essa conversão. Eu tenho outro vídeo no canal que eu falo sobre isso, conversão de extensões, né, de arquivos de áudio, tanto online quanto em programas, aí, softwares que você pode baixar gratuitamente. E depois disso, né, depois você tem que atender esses requisitos, você vai fazer o upload do áudio, vai aceitar os termos e vai salvar. E com isso vai aparecer um informe aqui mostrando qual é o seu registro, né, qual é o seu ISRC. O ISRC geralmente começa com B, com a letra B, e daí vai ter outros códigos aí mais adiante, né, mas começa com a letra B. Tendo isso feito, então, né, você tendo o código ISRC, algumas plataformas que você for lançar o podcast podem exigir esse código. Não é obrigatório, né? Não é, a maioria das plataformas de lançamento de podcast não exigem esse código, mas você pode acrescentar, por exemplo, no SoundCloud, né, ou qualquer outra plataforma assim que possa adicionar áudio, né, de streaming. Você pode adicionar para deixar mais um registro lá, né, mais detalhado e melhor rastreamento, né, caso tenha algum tipo de rastreamento. Inclusive, também vou deixar na descrição desse vídeo um outro site que você pode verificar o registro, né, dos ISRCs, e você vai ter lá o seu podcast devidamente registrado nesse banco de dados aí internacional com o seu registro aí de direitos autorais, copyright do seu podcast. Então, espero que vocês tenham gostado. Aqui tem os links, né, as informações para contato, né, o e-mail, gustavo.simasilva@gmail.com, o @tudoemcimas no Instagram, ou pelos próprios comentários aí do vídeo, vocês podem deixar, que eu vou estar atendendo assim quando possível. Deixem like no vídeo, inscrição no canal, que isso ajuda a dar visibilidade a quem tem interesse nesse tipo de conteúdo, e acompanhem que tem mais vídeo relacionado também no canal sobre esse tipo de conteúdo. Até a próxima, valeu!